Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos reagir a um vídeo aqui que eu aleatoriamente escolhi, tá? Mas achei um tema interessante aqui, né? O tema é: quanto rende 1 milhão? Dá pra viver de renda? Mano, você acha que dá, se você juntar 1 milhão de reais, você acabou os problemas da sua vida? Ou já dá pra você viver, parar de trabalhar, pagar suas contas e viver a vida, não apenas sobreviver? Pois é, fica nesse vídeo então que nós vamos reagir a um vídeo do garoto aqui que fez um vídeo sobre isso. Vou até passar aqui pra tela. É o canal Pedro Bauerman. Sigam ele aí, ó, já que eu tô usando o conteúdo dele pra gravar meu vídeo. Então dá aquela força, já vou até deixar meu like aqui, tá? E bora, vamos ver o que ele tem pra falar aqui, vamos ver se a gente concorda, discorda, né? E let's go. Quanto que rende R$ 1 milhão todos os meses na sua conta bancária? Será que tem como viver de renda com esse dinheiro ou será que você ainda precisa trabalhar um pouco mais para manter o seu custo de vida? Nesse vídeo eu vou falar qual que é a rentabilidade de verdade desses investimentos, porque na verdade não é uma questão tão simples. Até porque se você resgatar muito dinheiro da sua conta, seja no início, seja no final da sua vida, você vai acabar ficando sem dinheiro e a gente sabe que geralmente as pessoas que estão vivendo de renda já estão num cenário onde não conseguem mais trabalhar com tanta ênfase quanto trabalhavam aí na forma de acumular patrimônio. Então, para você Concordo. não queimar todo o seu patrimônio, você vai ter que entender que na prática esse rendimento ele pode vir de várias frentes: dividendos de ações, proventos de fundos imobiliários, juro da renda fixa que você compra, rendimentos dos ETFs que você porventura vai investir. Então, existem várias formas de você rentabilizar uma carteira de investimentos e cada uma delas, claro, vai fazer diferença, porque quanto mais risco você colocar na sua carteira, claro que maior a rentabilidade que você busca, mas também no curto prazo E a minha carteira tá arriscadinha, hein? Ai. você precisa ter uma receita previsível e isso pode te prejudicar. Então, para você entender quanto que rende R$ 1 milhão, você precisa primeiro entender em qual fase de patrimônio você está. Hoje, existem três formas de a gente analisar em qual fase você está. Fase de multiplicação de patrimônio, que é aquela fase que, por mais que você tenha acumulado esse primeiro R$ 1 milhão de investimentos, você ainda está aportando todos os meses, você ainda está esperando essa carteira crescer, então você está na fase de multiplicar esse dinheiro e, porventura, correr um pouco mais de risco. Tem também E aí, tropa, que fase vocês estão, hein? Eu tô nessa fase aí, de multiplicação. Ou eu prefiro até mudar, né? Prefiro acumulação, né? Não é nem multiplicação, tô acumulando. a fase da manutenção de patrimônio, que é onde a gente precisa correr um pouco menos de risco, entender, claro, o que faz sentido, né? Quais são o custo-benefício, qual que é o risco-retorno adequado para você, mas já é uma fase que você não está aportando tanto, você já não quer mais depositar tanto na sua conta, mas você também não quer ter o menor rendimento do mercado, você também não quer colocar tudo no CDI. Então, essa manutenção de patrimônio, ela exige um equilíbrio dinâmico na sua carteira de investimentos. Agora, na fase de usufruto do patrimônio, que é a terceira fase, aí você tem que ter, cara, o maior cuidado do planeta Terra para você não errar na mão e não resgatar todos os meses mais do que você realmente pode resgatar. E esse vídeo ele pode até te frustrar de certa forma. Então, se você está Quando eu chegar nessa terceira fase, eu tenho até meio que uma estratégia. Eu pretendo sempre sim, vou tirar 50%. Se um dia eu chegar nessa fase, né? Espero que todos nós chegaremos lá um dia. Mas a minha estratégia vai ser tirar 50%. Sempre 50% eu vou reinvestir. Que nem, por exemplo, juntei 2 milhão. Tá me dando aí 18 mil por mês. Tá? 9 mil eu pretendo tirar e 9 mil eu pretendo continuar investindo. Continuar investindo, reinvestindo, reinvestindo. Para não ter aquela degradação do patrimônio com o tempo, né? Então, cada um tem a sua estratégia. Eu pretendo, por enquanto, fazer assim, né? Daqui a umas décadas. na parte de multiplicação de patrimônio, o primeiro ponto para você entender é onde que você quer chegar e a partir disso como que você vai construir esse caminho. Então, Pedro, eu tenho o meu primeiro R$ 1 milhão, mas eu quero ter uma renda passiva de R$ 20 mil. Bom, existe uma alocação específica de investimentos para você chegar nesses R$ 20 mil de renda passiva. Quanto tempo você tem para isso? Quanto tempo você quer investir para isso? Existe uma série de estruturas no planejamento financeiro que você precisa responder, mas geralmente é uma fase onde você consegue sim correr um pouco mais de risco. A lógica dessas
carteiras em fase de multiplicação é sempre diversificar ao máximo as estruturas de investimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Buscar, claro, um pouco de renda variável. Você que tem R$ 1 milhão, provavelmente já investiu em ações em algum momento, ou tem um apetite a uma renda fixa um pouco mais arrojada também, né? Crédito privado, fundos de investimentos mais arrojados em renda fixa. Então você vai sim poder correr um pouco mais de risco. E claro, manter essa sua carteira dentro de um trilho de rentabilidade estável, porque a fórmula mágica do R$ 1 milhão, né, de você multiplicar esse patrimônio, é que você também já não pode ficar dando bobeira e correr risco desnecessário. Agora, se você passa da fase de multiplicação de patrimônio para uma fase de manutenção de patrimônio, a ideia é você reduzir o risco da sua carteira de investimentos e a partir disso buscar ter Perfeito. um pouco mais de previsibilidade. Não vai ser 100% de previsibilidade, mas não vai ser 100% de imprevisibilidade. Você vai reduzir o risco da sua carteira, você vai ter uma renda fixa muito mais pensada, você vai ter, né, uma alocação muito mais minuciosa, você vai ter que ficar um pouco mais em cima da sua carteira de investimentos e a partir disso você vai ter uma rentabilidade menor do que na fase da Aí eu concordo, mas eu não sei. Que nem, por exemplo, quando você sair da fase de multiplicação e entrar na fase de manutenção, que, por exemplo, você já tem o seu 1 milhão, por exemplo, aí realmente a manutenção é justamente isso, né? É você deixar a sua carteira, aos poucos, mais segura, mesmo que isso custe ela ficar um pouco menos rentável, né? E aí você realmente, aí você vai sair das loucuras de criptomoeda, assim, para quem investe em várias criptomoedas, você vai sair de small caps, assim, que é muito arriscada, você vai sair de fundos imobiliários que são muito, muito arriscados e vai comprar fundos imobiliários mais seguros, mas que, consequentemente, dão um dividendo, pagam menos por cota. É isso que vai fazer. Só que eu acho que quando você começa a fazer isso e você termina de fazer isso, ao longo disso, é pelo contrário. Você, pelo fato da sua carteira ficar mais segura, você fica mais tranquilo e não tem que ficar tão atento na carteira que nem ele tá falando. Acho que é o contrário. Você tem que ficar. Aí você fica mais sossegado, entendeu? Aí você não precisa ficar vendo tanto a carteira. Não que hoje você tenha que ficar vendo tanto a carteira, até porque ficar vendo a carteira de forma bitolada todo dia, isso não faz nem bom. Isso nem faz bem, tá? Faz até mal pra saúde isso aí, cara. Sua saúde mental. Eu, assim, hoje eu vejo bastante minha carteira porque eu gravo vídeo pra vocês, mas antigamente eu só abria minha carteira quando eu ia aportar. Quando eu não aportava, eu nem abria minha carteira pra ver. Então, assim, eu fazia 2 aportes, 3 aportes no mês, eu abria 3 vezes aí a B3, abria 3 vezes aí a minha plataforma de investimento pra ver como é que tava, decidia onde que eu ia fazer, fazia uma pesquisa básica e aportava. Não ficava todo dia vendo Ibov, vendo o IFIX, como é que tá. Não, mano. Tá? Então, eu acho o contrário. Eu acho que quanto mais você faz a manutenção da sua carteira na segunda fase, mais tranquilo tua carteira fica e mais tranquilo você fica também, tá? Menos atenção exige para sua carteira e não o contrário, igual ele tá falando. Mas, não sei, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui. multiplicação de patrimônio, porque na fase do usufruto de patrimônio você tem o menor risco da sua carteira de investimentos. Você também tem que entender que a sua renda na fase do usufruto do patrimônio ela precisa ser estável, ela precisa ser segura e previsível. Você não pode, na parte do usufruto do patrimônio, sair investindo em ações à torta e direito, porque a gente sabe que o mercado acionário ele sobe e desce e ele pode, porventura, cair 30% durante o ano. E se você precisa de um valor fixo todos os meses, caso a bolsa renda negativo, você vai perder ou o patrimônio ou o seu salário mensal. Nessa parte de usufruto do patrimônio, o principal ponto é você não perder o poder de compra, porque você não vai mais multiplicar o seu patrimônio e você já está correndo o menor risco possível. Então, você manter aí uma estrutura pelo menos vinculada à inflação é essencial. Então, você manter 10, 20, 30, 40% da sua carteira somente vinculada à inflação para um prazo um pouco mais distante, né, de 5 anos, 6 anos, é essencial para que você tenha uma parte da sua carteira gerando renda e uma parte dessa carteira protegendo o seu patrimônio a longo prazo. E aí você vai ter que entender o Perfeito. quanto de renda você pode Que é onde eu falei lá da minha estratégia de fazer 50% de retirada e 50% de reaporte. tirar. E nessa parte especificamente, eu abri aqui um simulador do BTG para a gente analisar especificamente como que você vai fazer esse cálculo do quanto de renda você pode tirar. Aqui,
nesse planejamento patrimonial, considerando R$ 1 milhão em patrimônio, eu vou colocar uma inflação esperada de 5%, ou seja, meio ponto percentual ao ano acima da meta máxima do Banco Central, tá? E uma rentabilidade de 11%. De onde é que saiu esse 11%? Eu vou estruturar uma carteira rendendo 6% acima da inflação. Então, aqui eu coloquei uma inflação de 5%, logo a rentabilidade tem que ser 11%. Mas, Pedro, se a inflação for 12%, Ok. a gente vai ter que ter uma rentabilidade de 18%. Se a inflação for 13%, a gente vai ter uma rentabilidade de 9%. Então, sempre 6% acima da inflação, tá? Com as despesas aí de custo fixo mensal, porque a gente vai analisar exatamente o quanto que a gente pode resgatar. Coloquei uma pessoa de idade de 50 anos, mas eu coloquei um prazo de usufruto desse patrimônio pelos próximos 50 anos. Então, uma pessoa que tem 50 anos vivendo até os 100 anos. Uma pessoa dos 30 Beleza, hein? Viver até os 100 anos, já pensou, tropa? Eita, nós. anos, vivendo até os 80 anos. Então, coloca aí 50 anos de resgate bruto da sua carteira de investimentos. Claro que na fase do usufruto, você vai ter um fluxo de caixa sempre negativo, ou seja, você vai sempre resgatar dinheiro, por isso essas barras laranjas para baixo, porque você tem aqui um valor negativo de resgate todos os anos. E quando a gente olha a evolução patrimonial, a gente vê que essa carteira de investimentos com R$ 1 milhão hoje, ela vai performar com um resgate de R$ 5.000 por mês até o ano de 2072. A gente está falando aqui de 46 anos, ou seja, numa simulação de 50 anos, eu fiquei só 4 anos sem conseguir resgatar esse patrimônio que eu coloquei. Então, qual foi o resgate que eu aportei aqui? Eu coloquei um resgate de R$ 5.000 todos os meses. E é exatamente isso que você consegue tirar com R$ 1 milhão de patrimônio. Deixa eu falar um ponto interessante aqui, porque se você falar assim, Pedro, mas eu tenho R$ 1 milhão, se eu colocar no CDI, eu vejo que está rendendo 1% ao mês, então eu consigo, na verdade, tirar R$ 10.000 e não 5, como você falou. Mas na prática, se você mantiver R$ 1 milhão estável pelos próximos anos, esse valor do R$ 1 milhão ele vai se depreciando conforme a inflação. Então, o que a gente tem que Perfeito. fazer quando a gente vai viver de renda da nossa carteira de investimento? A gente vai ver a rentabilidade dessa carteira de investimentos. Então, rendeu lá 1% ao mês. Desse 1% ao mês, quanto é a inflação e 10 quanto é a pila. rentabilidade acima da inflação? Ah, Pedro, desse 1% ao mês, 0,6% foi acima da inflação e 0,4% foi a minha inflação. Então, na prática, desses R$ 10.000 que rendeu, a gente poderia tirar nesse exemplo R$ 6.000 de renda e R$ 4.000 a gente deixa na carteira de investimentos para proteger o nosso poder de compra para o próximo mês. Aí no próximo mês rendeu mais 1%, mas agora a minha inflação foi de 0,6% e a minha rentabilidade foi de 0,4%. Então eu vou resgatar R$ 4.000 e deixar o valor da inflação. É importante que você entenda essa parte, porque é exatamente isso que faz com que seja tão complexo a gente entender quanto que rende R$ 1 milhão, porque tudo vai depender da inflação do mês que passou. Se a inflação foi mais alta e o rendimento está fixo, você vai ter um salário menor. Agora, se a sua inflação foi mais controlada, mas o rendimento foi bom também, você vai ter um salário maior. Então, na prática, você vai ter que sempre buscar uma maior estrutura de investimentos vinculadas à inflação para você ter sempre um retorno real, mas também ter uma parte da sua carteira de investimentos indexadas ao CDI para você ter a liquidez para poder resgatar. E quando você for fazer esse cálculo, na média vai dar de 5 a 6 mil reais de renda todos os meses, considerando uma carteira que renda 6% acima da inflação. E aí o que você vai ter que entender caso você queira viver de renda a partir de hoje? Você vai ter que entender que somente a parte dos investimentos não vai mais ser suficiente para você. Você vai ter que analisar todo o seu planejamento financeiro. Então você vai ter que entender o seu custo com moradia, o seu custo com saúde, o seu custo com seu automóvel, o custo com o mercado, o custo com mensalidade de escola dos filhos. Então você vai ter que entender tudo isso. E sendo bem sincero, o que mais surpreende as pessoas quando eu falo isso é que uma rentabilidade de 5 a 6 mil reais por mês não paga a maioria do custo de vida das pessoas que têm R$ 1 milhão. Porque geralmente É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar, mas ele já falou. Com isso, fica muito claro que 1 milhão não vai resolver tua vida no futuro. R$ 1 milhão, colocando no mercado, colocando, mano, você tá ficando velho, vai gastar com remédio, vai, né, plano de saúde, filhos, mano, esposa ou esposo, cara, tudo, casa, carro, mano, R$ 5.000 não vai dar pra nada. E 1 milhão vai te render. E você vai conseguir tirar, mais ou menos. Então, assim, já dá pra responder a pergunta, né, chat? E aí, dá pra viver com 1 milhão? Talvez agora dê. Mas no futuro, não. Não vai dar. Então, nós vamos ter que juntar muito mais que 1 milhão. Só que tem um lado bom disso, né? Primeiro lado, é que depois que você faz 1 milhão, para fazer 2 milhão fica muito mais rápido. Segundo, se você junta 1 milhão e ainda tá com uma vida ativa, tá trabalhando, então você não tem só os seus dividendos, né? Você tem mais o seu salário do seu trabalho, das suas talvez outras fontes de renda, né? Que isso pode aliviar e talvez até
ajudar muito, 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 né? A você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais é, com mais paz na tua vida, né? Financeiramente. Então, assim, não é também. Aí ele tá considerando somente se você fosse viver da sua retirada, entendeu? Depois que juntou o dinheiro. Não, mano. Por isso que a ideia é você fazer 1 milhão o quanto antes, cara. Porque se você faz 1 milhão e você ainda tá com saúde, ainda tá trabalhando, tá ganhando bem, é 1 milhão mais do que você tá ganhando, cara. Entendeu? Aí fica lindo, cara. Agora, se você juntar 1 milhão, se já tiver com 60, 70 anos já e não for mais trabalhar, nada, aí o bicho pega, mano. Aí é foda. 1 milhão não vai dar, não. As pessoas que têm R$ 1 milhão, e geralmente as pessoas que têm R$ 1 milhão, elas têm um custo de vida de 20, 30, 40 mil reais, e aí acaba que tem uma rentabilidade Nossa, de também 5 não, mil, tudo 6 isso, mil né? acima da inflação e não consegue se aposentar. Então é importante você entender que antes de viver de renda, você tem que fazer todos os cálculos, estruturar todo o seu planejamento financeiro e depois entender quanto que você realmente vai poder resgatar. Geralmente, quando você vai viver de renda, você tem que reduzir um pouco do seu custo de vida. Então, Pedro, dá para viver com R$ 1 milhão em patrimônio? Lógico que dá. Você consegue viver com 5, 6 mil reais em muitas cidades do Brasil, mas na estrutura familiar de muitas pessoas, ela já não comporta todos os custos fixos mensais. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que se você quer viver de renda, já chegou no primeiro milhão, ou está pensando em parar com 3, 4, 5 milhões, você tem que fazer os cálculos exatos do quanto que vai render essa sua carteira de investimentos comparado ao seu custo de Com 3, 4 milhões aí, acho que já dá pra parar de trabalhar, hein? Se não for luxar muito, pô, 3, 4 milhões, velho. vida. E não é tão simples como eu acabei de mencionar nesse vídeo. Então, se você já está nesse cenário de usufruto de renda ou quer construir um patrimônio para você viver de renda lá na frente, eu vou deixar o link na descrição para você fazer parte da minha consultoria, você faz o seu diagnóstico financeiro, a gente marca uma reunião, conversa e estrutura um planejamento exatamente para o seu caso, fazendo os cálculos para a sua Da hora, realidade da hora, da financeira. hora. Mas o grande ponto é você entender que R$ 1 milhão ele não garante uma aposentadoria para ninguém. Se você considerar hoje no Brasil que um plano de saúde para uma pessoa acima de 60 anos não baixa de R$ 1.000, R$ 1.200, bom, você já tem a maior parte do custo com plano de saúde, fora ali moradia, conta de água, luz, etc. Geralmente R$ 1 milhão não é mais o suficiente para muita gente viver no país. Eu falo por Verdade. mim que hoje R$ 1 milhão não faria diferença nenhuma na minha vida, eu teria que continuar trabalhando. Mas claro que R$ 1 milhão vai permitir que você desacelere do trabalho, que você não trabalhe mais todos os dias ou num ritmo que você mais não suporta. Você também, claro, vai ter muito mais tranquilidade, muito mais espaço para tomar risco na sua vida, empreender de novo, fazer alguma coisa diferente, mas a gente não pode dizer que hoje R$ 1 milhão vai te aposentar, porque na verdade não vai. Geralmente quem chega no R$ 1 milhão precisa esperar 5 a 10 anos a mais, deixando esse patrimônio render, para ir conseguir uma renda passiva maior, claro que mantendo o custo de vida bastante estável. Se você gostou desse vídeo, Top, né, galera? Então é isso, cara. R$ 1 milhão não resolve a vida de muita gente, não, tá? A não ser que você leve uma vida bem tranquila, numa cidade sossegada aí, não tenha filho, não tenha muita família, não tenha muitos gastos. Se não, bicho, 1 milhão não. Infelizmente. 1 milhão há anos atrás, assim, era o sonho porque salvava, né, a vida de muita gente. Só que hoje 1 milhão não salva a vida de quase ninguém, cara. Então, assim, chegar nos 10 mil, chegar nos 100 mil, chegar no 1 milhão, daqui a pouco 1 milhão não é nem meta. A meta é 5 milhão, 10 milhões, tá? É isso. Eu concordo com ele, tá? Eu acho que 1 milhão na minha vida, também eu não conseguiria parar de trabalhar, com certeza não. Mas que nem ele falou, eu conseguiria, por exemplo, dar um alívio no meu trampo, conseguiria fazer mais viagem, aproveitar mais minha vida, tá? Com certeza, com certeza. Ficaria mais sossegado em relação às minhas contas. Pô, acho que só o fato de eu poder investir mais, assim, com um rendimento do 1 milhão, eu já ficaria feliz também. Então, me trazer um conforto emocional também em relação aos meus investimentos. Então, assim, tem todas essas vantagens, assim, né? Mas 1 milhão não salva a vida, não. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte aí, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.